Graça e paz, meus irmãos. Bom dia. Tudo bem? Tomando meu cafezinho aqui. Como foi o debate, né? Na verdade, o debate foi muito tranquilo. Antes do debate eu cheguei. O Kleber Paixão já estava lá. A gente bateu um papo, foi muito bacana. Conversei com ele. Cara super gente boa. Um teólogo, né? Então, e filósofo. Então é um cara muito legal para se conversar, ouvir, né? Um pouco o pensamento dele. A gente concorda com muita coisa. Vocês perceberam no debate, né, que a gente acaba mais concordando do que discordando. Então quando fomos pro debate, a gente acabou abordando algum outro assunto ali antes do debate, né? E eu já percebi que ele parecia pensar bem parecido com o meu pensamento também, em algumas coisas, né? A gente não abordou muita coisa, mas um pouquinho que falamos, eu já notei que ele não iria ser assim um cara falso, vamos dizer assim, hipócrita, ou alguém que iria tentar vender uma imagem que a gente sabe que não é a realidade e tal. Já percebi que ele ia ser sincero. E quando foi pro debate, então, comecei a trazer os elementos, né? Organizei ali. Eu tinha organizado para ir pro debate pensando no debate padrão da unidade FM, musical e etc, né? Que era o quê? Você tem uma introdução para fazer de 3, 4 minutos e depois cada um faz uma pergunta e o outro responde. Eu imaginei até que talvez teria tempo, né? 3 minutos para cada um. Eu achei que seria mais nessa linha. Mas a gente percebeu. Então o que eu fiz? Eu preparei uma apresentação de 4 minutos para falar uma estrutura do que era a CCB, do que é a CCB e como ela se tornou o que é hoje, né? Olhando para o histórico, para as características do Franciscon e por que a CCB tem essa característica exclusivista tão forte, etc, né? Eu trabalhei e desenvolvi essa linha para falar em 4 minutos. E nesses 4 minutos eu iria apontar 4 pontos importantes, são as características de uma seita. Técnicas, mais uma vez, não estou falando de forma pejorativa para insultar. Quando a gente fala seita é no sentido técnico da palavra. Até quando eu falei isso na introdução, né? Teve comentário aí, teve youtuber que falou, não sei o que o Felipe quis dizer, se ele quis passar pano. Não quis passar pano. É porque muita gente usa a palavra seita de forma pejorativa. Então, eu não concordo com o batismo infantil. Então a presbiteriana é seita. Eu não concordo com, não concordo com o dízimo. Então é seita. Entende? Isso não tem a ver com seita. Seita tem 4 pontos que a maior parte dos apologetas usam para caracterizar uma seita. E eu estruturei minha argumentação em cima desses 4 pontos. O pessoal usa até as operações matemáticas, né? Para facilitar o entendimento. O que as seitas fazem? Adicionam revelações de um profeta ou de uma liderança à Bíblia. Então as revelações desses profetas são tão importantes quanto a Bíblia. Dividem a glória de Deus, ou seja, já é a divisão, né? Dividem a glória de Deus, o exclusivismo, dizendo que é só por aqui que tem salvação, ou aqui é a igreja que realmente é a igreja apostólica, essa coisa toda. Dividem a glória de Deus, multiplicam os meios de salvação, então você adiciona obras à salvação, não é só a fé, você tem que ter obras para poder ser salvo, você tem que adquirir sua salvação, né? E subtraem, diminuem a pessoa de Cristo, tá? Então essas regras aqui, quando a gente faz esse tipo de análise, a gente chega numa seita. Seitas que praticam esses 4 pontos, não precisa ser os 4, tá? Dependendo do caso, se tiver 2 ou 3 dessas características, já é uma seita. Mas o mais comum é que acaba infringindo os 4. E ali, por isso que eu trouxe o nestorianismo, que diminui a pessoa de Cristo, o nestorianismo, o unicismo. Por isso que eu trouxe o ponto da palavra de Deus, sendo a pregação do púlpito, que eu dei até o exemplo de 2 pessoas que brigam na igreja, vão buscar a palavra ao invés de olhar o que está na Bíblia, e a palavra de Deus é o que é pregado, né? Não é a Bíblia. Por isso que eu dei o exemplo, multiplicação dos meios de salvação, dei o exemplo da pregação do terreno, que claramente infringe, multiplicando os meios de salvação por obras, trazendo obras para a salvação, e por isso que eu trouxe multiplicando os meios de salvação, adicionam coisas às Bíblias, diminui Cristo, e o exclusivismo. Por isso que eu trouxe, então, eu quis abordar os 4 pontos. Apesar de eu não ter tido esses 4 minutos iniciais que costuma ter nos debates, para você apresentar a sua tese, eu trouxe os 4 pontos ao longo do debate. Eu fui trazendo esses 4 pontos para mostrar que sim, CCB apresenta todas as características de uma seita. O que me surpreendeu é que o teólogo Kleber, que é da CCB, ele não discordou de nenhum deles. Então alguém pode dizer assim, então o Kleber acha que a CCB é uma seita? Não, o Kleber não acha que a CCB é uma seita. O Kleber tem uma outra forma de analisar seitas.
porém não é a forma adotada pelos teólogos, tá? É uma forma um pouco mais voltada para a ciência da religião, experiências, etc. Eu não entendi muito bem, mas quem quiser entender um pouco mais a análise dele, basta ir ao canal dele, ele fez um vídeo sobre isso. Mas o fato é que não é a forma como se analisa uma seita nos termos, vamos dizer, mais comuns aí dentro da teologia. E quando eu falo da teologia, eu não estou falando teologia reformada ou teologia pentecostal, não, todos os teólogos. Se você pegar o César Cavalcanti, se você pegar Paulo Júnior, se você pegar Augusto Nicodemo, se você pegar a maior parte dos teólogos hoje, seja de linha reformada, de linha pentecostal, ou que não tenha uma linha, vamos dizer, tão definida nesse sentido, todos eles adotam esses 4 critérios como critérios de seita. Você pode procurar o vídeo do Paulo Júnior, você pode procurar o vídeo do Augusto Nicodemo, você pode procurar o vídeo do César Cavalcanti, você pode procurar o vídeo do ICP, do CACP, que eu particularmente não acho que é uma boa instituição apologética. Acho que o CACP faz um desserviço, na minha opinião, mas ainda assim ele usa esse critério, né? Eles usam esse é o critério mais usado. Por quê? Porque de fato, se você parar para olhar o cristianismo, a fé cristã, ela é muito pautada pelos 5 princípios básicos da fé cristã, que foram reforçados na Reforma Protestante, mas são 5 princípios bíblicos, que são os que a gente chama de 5 solas, né? Somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente glória a Deus. Então esses 5 solas, quando eu apresentei para vocês agora os 4 pontos que caracterizam uma seita, você vai ver que vai confrontar esses 5 princípios bíblicos, e é por isso que se caracteriza uma seita. O que é uma seita, então? É uma igreja que se diz cristã, mas que ela não ensina o cristianismo genuíno, o cristianismo bíblico. Não é uma instituição necessariamente ruim. Não quer dizer uma seita necessariamente ruim, uma seita faz coisas maldosas no sentido moral, ético, não é essa a questão, tá? Não quer dizer que vai ser uma... Nós temos seitas que fazem coisas muito boas, né? Seitas é apenas no sentido de que é uma igreja que não ensina o que salva, que é o verdadeiro evangelho. Então, no sentido evangelístico, no sentido de apresentar Cristo, apresentar a salvação da maneira correta, apresentar a salvação ao pecador, isso realmente a gente sabe que nós que somos cristãos, que seguimos o cristianismo bíblico, nós entendemos que esse evangelho, ele é um evangelho falso, um evangelho que tira as pessoas, separa, afasta as pessoas da obra de Cristo na cruz. Então, nesse sentido, no sentido espiritual, no sentido de salvação, no sentido de redenção da humanidade, sim, uma seita é realmente um dos maiores desafios e maiores problemas que a própria Bíblia nos apresenta. Quando Jesus disse que apareceriam falsos mestres, falsos profetas, que fariam sinais tão grandiosos que, se possível fossem, até os eleitos se perderiam, né? Então, nesse sentido, nós como cristãos ortodoxos, cristãos que defendem a fé genuína e bíblica, nós temos essa função de defender a fé cristã genuína, verdadeira, bíblica. E para defender, muitas vezes a gente precisa falar: não, isso que você está falando aí não é cristianismo. Isso que você está falando, isso que você está pregando não é cristianismo, não é evangelho. Isso que tal instituição está pregando, isso que tal profeta está pregando, isso que tal pregador está falando não é verdadeiro evangelho. Então é uma pena que às vezes até eu vejo que os cristãos gastam tanto tempo a discutir se o batismo é por aspersão ou imersão, né? Coisas que a Bíblia às vezes nem entra no detalhe pra gente ter essa certeza absoluta, né? Muitos vão dizer: não, é certeza que era imersão. Outros vão dizer: não, é certeza que era aspersão. E você vê que a palavra de Deus em alguns momentos dá a impressão que era imersão realmente. E a tradição judaica traz também cerimônias, né, que eram feitas, rituais cerimoniais que eram realizados com imersão. E vai ter outros momentos na palavra de Deus, no Novo Testamento, que dá a impressão que não era possível ter sido feito com imersão, mas sim com aspersão. E também há, dentro do judaísmo, que era de onde originou, né, os primeiros cristãos, também havia esse procedimento de aspersão. Então, eu só estou dando um exemplo aqui, que às vezes a gente gasta tanto tempo para discutir essas questões e tem falsos profetas e igrejas que estão pregando um evangelho falso para milhões de pessoas. Tá? Então, quando eu falo que a Congregação Cristã do Brasil é seita, que não é no sentido pejorativo, é querendo dizer o quê? A CCB não está levando pessoas ao arrependimento dos seus pecados
e a transformação de vidas. Por isso que eu começo o debate falando de arrependimento de pecados. Isso é central na fé cristã. Também vi o youtuber aí falando que arrependimento de pecados tem. Isso não existe e isso é central. Não dá pra deixar isso de lado. Não fala disso, não fala de outras coisas. Não, isso precisa ser falado, isso é central na fé cristã. A verdadeira doutrina do pecado e do arrependimento de pecados, ela é central na pregação de uma igreja cristã. E isso de fato não existe. Foi deturpado na CCB, né? E isso é muito importante. É central sim nesse debate, tá? Então o meu ponto é que a CCB é uma seita neste sentido. E eu não vou entrar no detalhe, mas tem pessoas salvas lá dentro, não tem. Pessoal, a salvação, ela é uma experiência miraculosa. Cada um tem um processo de salvação. Então, se você me disser assim, tem pessoas salvas na CCB, e eu realmente concordar com você que tenha, eu vou dizer assim, apesar da CCB ensinar um falso evangelho, essa pessoa teve contato com o verdadeiro evangelho, ou antes da CCB, ou ali dentro da CCB, mas sei lá, através de algum hino, ou conversando com alguém que pregou o evangelho correto para ela, ou lendo a Bíblia. Já vi casos assim de pessoas, já ouvi casos de pessoas que falaram, né? Um amigo estava conversando comigo e ele falou, olha, tal pessoa me contou que o avô antes de morrer falou, leia a Bíblia para ele. Ele era da CCB, falou, leia a Bíblia, porque a verdade não é bem isso que nós estamos aprendendo, é o que está nas Sagradas Escrituras. Então veja, cada um tem uma experiência com Deus, cada um pode ser salvo de uma forma, às vezes no último minuto da vida tem um encontro genuíno com Jesus Cristo. Então essa questão de ser salvo não é, a gente não tem que entrar nesse mérito, na minha opinião, tá? Porque se uma pessoa foi salva dentro da CCB, não foi por causa da pregação e do ensino e do que é ensinado sistematicamente na CCB. Esse que é o ponto. Então a CCB, hoje o que ela ensina e o que ela prega e promove é um ensino que joga contra o evangelho, tá? É o falso ensino. Agora, se a pessoa, por uma providência divina, teve contato com a verdade e foi salva pela verdade, glória a Deus por isso. Mas isso não nos tira a responsabilidade de sim apontarmos o falso evangelho, tá? Então o debate foi muito tranquilo. O Kleber foi muito gente boa, conversamos, aí foi um bate-papo, foi uma conversa. Os pontos que eu trouxe, ele concordou. E ele, como eu disse, ele não entende que é uma seita, porque ele acha que o critério para analisar uma seita é outro. É um outro critério que eu desconheço, eu não sei muito bem, não vi o vídeo inteiro dele, vou assistir. Mas independente de qualquer coisa, o fato é que realmente a CCB hoje está à margem do cristianismo ortodoxo, bíblico, o cristianismo que realmente apresenta a salvação da maneira correta ao pecador. Esse é o ponto. Então, meu ponto é, você que é da CCB, você não precisa ficar bravo comigo. Não precisa ficar bravo comigo, eu não tô te ofendendo. Eu não tô querendo te machucar. Pelo contrário, eu tô querendo... Se você entendeu que a fé cristã vai além da CCB, você tem que olhar a tua igreja como um meio de ensino. Não é como um meio de experiências com Deus. Não é como um meio de que Deus vai me levar à salvação. Não, o meio do ensino. Se o ensino é verdadeiro, o ensino da palavra de Deus transforma o pecador e leva à salvação. Se o ensino está incorreto, sim, ele vai promover um desserviço para o evangelho. É assim que você tem que analisar. Pode se sentir ofendido. Se um dia eu estiver na minha igreja lá, que eu estou indo, frequentando, e eu começar a ver um falso evangelho sendo pregado lá, eu vou ser o primeiro a confrontar. E se eu ver que a mudança não está acontecendo, eu vou sair da igreja. Eu não vou ficar numa igreja que prega um falso evangelho. Eu estou ali para aprender o que está nas Sagradas Escrituras. E o que é central na fé cristã. Mas lá tem um pensamento diferente do meu em alguns aspectos? Tem, mas não pensamentos que infringem as verdades eternas e centrais da mensagem do evangelho. Então sim, lá o meu pecado é confrontado, lá o Cristo da Bíblia é apresentado, a mensagem de salvação que é apresentada é o verdadeiro evangelho. Lá eu estou sendo discipulado, meus pecados estão sendo confrontados pela pregação da palavra, entende? E isso faz toda a diferença na vida de um crente. Mas chamou minha igreja de seita. Se um dia minha igreja trilhar o caminho sectário e alguém falar, sua igreja está se tornando sectária, eu vou falar, infelizmente eu também estou percebendo. E eu vou ser igual o Kleber. Eu vou ser o primeiro a falar, realmente estou percebendo que a igreja que eu estou frequentando está trilhando esse caminho. Então eu vou ser sincero. Vou falar, olha, eu não saí ainda porque ainda acho que pode ser que seja o momento da igreja ou que seja o pastor, não sei o quê.
mas eu percebi também que realmente está trilhando esse caminho. E isso é natural, isso é saudável. Nós sermos sinceros. Ou seja sincero com você mesmo. Não leve para o lado pessoal, não leve para o lado de insulto. Você mexeu com a minha igreja. Não leve para esse lado. Quando alguém vem falar para mim, ó, sua igreja é terrível porque tem um batismo de um jeito aqui. Isso que eu falo, meu irmão, isso não é central, meu irmão. Eu também tenho meus pontos, minhas questões com relação a isso, mas isso não é o que vai mudar a minha vida cristã. Isso não vai causar um grande impacto no sentido de que se a presbiteriana, por exemplo, estiver errada nesse aspecto, as pessoas vão deixar de ser salvas por causa disso, as pessoas não vão reconhecer os seus pecados, não vão se santificar, não vão passar pelo processo de santificação. Não vai ser isso que vai pesar nessas questões, entende? E eu vou conversar numa boa, e vou falar, tudo bem, você tá certo, eu entendo, e vou ouvir, então a mesma coisa que eu peço, ouça o que eu tô dizendo, veja o debate, e você vai ver que são questões sim importantes, e que você precisa olhar para as Sagradas Escrituras, e que você precisa também começar a cobrar, você que está na CCB, começar a cobrar que a verdade seja colocada, e que eles se arrependam, e digam, olha, nós erramos. Não tente fazer costuras, não tente maquiar, não tente fazer textos dúbios. Não, fala a verdade. Nós, da congregação que está no Brasil, erramos em tal doutrina, em tal ensino, e estamos aqui dizendo, perdoe, nos perdoe, nós erramos. E o que a Bíblia nos ensina é isso. Essa é a postura cristã. Essa é a postura cristã. Não é ficar tentando fazer textos dúbios que ninguém entende direito o que está querendo dizer, dando a entender uma coisa, mas não é bem aquilo. E aí, não, isso era o gerúndio. Ah, veja bem. Entende? Cobre isso da sua liderança. Deus abençoe, meus irmãos. Um bom dia para vocês. Pessoal, só um adicional aqui para pôr no vídeo, um cortezinho final aqui. Queria fazer notório que a participação de alguns amigos foi muito importante nesse debate para ajudar a estruturar toda a argumentação, ensinamentos, documentação e etc. E foi a participação do Pedro Graton, acho que, se não me engano, Greton ou Graton, tem o canal dele no YouTube, o Thiago, o Johnny, o Thiago faz vídeos com o Pedro, o Thiago, por falar nisso, lá no canal, o Johnny, a Taline, o Leonardo. Então houve aí a ajuda de pessoas, de todo um time. Também queria agradecer o Bruno Leão, que fez essa ponte e que também ajudou a promover, né, esse debate. Enfim, também pedi opiniões dele sobre alguns assuntos, alguns aspectos que eu levei para o debate, e até para ter uma visão de um pentecostal, né, de um pastor pentecostal, arminiano, né, e que respeito muito, inclusive. E é isso, meus irmãos, trazendo aqui para vocês um resumo também de um pouco do que veio antes, tá bom? A gente fez um grupo, a gente organizou a documentação, foi bem trabalhado nos últimos dias, fizemos reuniões, olhamos, lemos, tá? Então, tudo que eu peguei foi fruto de estudo desse grupo. Peguei um ou outro vídeo mais para pegar pregações. Então, vídeos que eu consultei em canais do YouTube aí, vários que tem sobre a CCB, foi para pegar algumas pregações que eu queria. Eu até transcrevi alguns trechos de pregações, caso fosse necessário mencionar ali durante o debate, tá? Foi a única coisa que eu peguei de canais aí, de outros canais. Eu não peguei nada, não sei se disseram aí que eu peguei tudo que eu falei lá, eu aprendi num canal X, Y. Não é verdade, tá? Eu estudei junto com esse grupo, a gente já estuda há um bom tempo juntos. Esse grupo é um grupo que a gente já faz estudos juntos aí há um tempo, bate-papo, estudo assim, né? Bate-papo, troca ideia, documento, ensinamento que a gente vê e tal. Então, a única coisa que eu peguei de canais aí do YouTube foram algumas pregações, tá bom? Então é isso, meus irmãos, esse foi mais ou menos o processo. E agradeço esses amigos aí. A Taline fez um papel muito legal de ajudar a organizar bem os ensinamentos, montar a documentação, foi muito bacana.
Valeu, pessoal. Um grande abraço aí.